E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, intelectual, palestrante, uma pessoa bem conhecida no meio empresarial. Ele traz alguns assuntos que nos interessam muito. Acompanhe essa entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar dela. Lupécio, conta um pouquinho pra gente, como tudo começou, hein? Que tudo depende muito do estilo, da personalidade da pessoa, né? Eu gostaria de ter sido professor, mas depois eu descobri que, sendo profissional de treinamento, eu conseguia um resultado mais imediato do participante do curso, né? Que um curso rápido tem 2 dias, 3 dias, uma semana, e uma faculdade, um curso longo, demora anos para se concluir, né? Então eu percebi que o treinamento me dava essa gratificação mais imediata. Então, por isso eu acabei ficando no treinamento. Interessante é que de treinamento em treinamento, vários foram os livros que ele acabou escrevendo. Conta um pouquinho dessa sua publicação, desse seu livro, e qual foi a ideia inicial para se colocar um tema dessa natureza e um conteúdo. A ideia da negociação bem-sucedida depende muito das duas partes terem um propósito semelhante. A proposta básica desse livro é isso, é um ganha-ganha, quer dizer, eu quero ganhar, eu sei que o outro quer ganhar. No livro você coloca as ideias mais utilizáveis para fazer uma negociação, mas depende, evidente, da própria pessoa. Como é que ela encara esse processo de negociar? Tem gente que diz assim, vender nem pensar, não é para mim. Então ela não vai nunca conseguir ser um bom vendedor, porque ela tem uma atitude contrária a essa atividade. E se ela fala, não, eu não sou um bom vendedor, mas eu acho que eu posso melhorar, então ela vai buscar conhecimentos, conceitos, técnicas, e claro, ela melhora, né? O que um negociador precisa saber para negociar bem? Bom, primeiro ele precisa conhecer o método de negociação, porque existe um método que é como se fosse assim um modelo mental para você negociar. Esse modelo implica em 3 variáveis apenas: informação, tempo e poder. Quer dizer, toda a informação que eu adquiro sobre o negócio em si, sobre o contexto da negociação, sobre a economia, sobre as possibilidades de se tomar uma decisão, como é que o outro costuma tomar decisão, como é que eu tenho tomado decisões, quais são as variáveis estratégicas, quais são as decorrências do acordo, por exemplo. Isso tudo implica para que possa fazer uma boa negociação, né? Mas tudo tem a ver com o modelo mental. Esse modelo mental eu costumo até mostrar num triângulo: informação, tempo e poder. Informação, tudo aquilo que reduz incertezas. E o tempo é como que eu me mobilizo na negociação. Se eu vou mais rápido, se eu vou mais lento, se eu consigo suportar pressões do outro negociador, se eu respondo uma provocação ou se eu fico em silêncio diante daquela provocação. Então tem uma porção de mecanismos assim, de comunicação que vão ajudar na eficácia. E o poder é o resultante da soma dessas duas ideias: utilização das informações e a habilidade de usar o tempo. No teatro você fala que tem que usar o timing. Quando a pessoa não tem um bom timing, ela conta a piada e a piada não tem graça. E a piada na boca de um outro ator pode ser muito engraçada porque ele tem o timing. Ele conta e dá aquela paradinha, aquele break que a gente chama, né? Aquela parada que fica engraçado. É nesse estilo mesmo, exemplificando, mostrando, fazendo que a gente reflita sobre o assunto em si. Parece assim mesmo, né? Você faz as pessoas refletirem, exemplificando, isso facilita. É interessante isso que você está falando, Kleber, porque não existe uma forma muito eficaz de ensinar alguém a negociar. O que eu posso passar para as pessoas no treinamento, nas palestras, é o método, a metodologia, esse modelo mental que eu te falei e também algumas técnicas. Agora, é a própria pessoa que vai ter a habilidade de colocar isso em prática. É como se eu não pudesse ensinar, mas ela pudesse aprender. Então eu coloco algumas ideias que, em sendo adotadas, podem fazer com que a pessoa melhore e melhore muito no processo de negociar. Às vezes eu encontro pessoas que num curso de 2 ou 3 noites, por exemplo, na segunda ou no terceiro encontro, falam: olha, eu usei aquela ideia que você falou na aula de ontem e deu certo. Quer dizer, por que ele não usava antes? Porque ele não tinha o conceito. Então quem tem o conceito faz assim dispara, né, na sua competência. Ele já tem uma competência inerente. Já tem o seu vocabulário, a sua cultura, a sua experiência.
a sua capacidade de lidar com o outro. Mas quando eu dou o conceito para ele, dou a técnica, então ele pode ficar muito mais eficaz. O resultado depende disso. Interessantíssimo, só que daí para isso vem uma outra pergunta, né? O que pode ajudar no processo de uma negociação? E o que pode atrapalhar, né? É o fator positivo e negativo nessa história. O que pode ajudar é você ir com certeza de que você vai fazer um bom negócio, convicção, certo? Planejamento. Você tem que ir lá naquela mesa de reuniões planejado. O planejamento não é o resultado, é uma previsão do resultado. Mas sem planejamento, tudo é improviso. Então, há momentos que você, durante uma negociação, você vai improvisar alguma coisa. Um argumento, uma resposta, uma pergunta que você não tinha imaginado. Isso é improvisado, mas dentro de um planejamento prévio. O planejamento da segurança. Então, isso ajuda. Então, a segurança, a convicção, isso vai ajudar você numa negociação. O que pode atrapalhar? Medo de errar, achar que o outro tem muito mais poder e mais condição de negociar do que você. Ganância, por exemplo. Ganância atrapalha demais as pessoas. O negociador eficaz é ambicioso. Ele nunca pode ser ganancioso. O ambicioso quer ganhar mais. O ganancioso quer ganhar só para ele. Então, quem quer ganhar sozinho acaba perdendo, né? É só o Lupercio mesmo para explicar o que tem nesse livro. Esse livro é um livro que fala sobre vendas, então envolve toda a problemática das técnicas de vendas, as técnicas de negociação, uma visão de negócios, uma visão de marketing, argumentação, e é uma história, é uma narrativa assim, onde envolve um vendedor que foi fazer uma visita a um cliente e foi mal sucedido. E aí ele está voltando para casa, não vendeu, está muito infeliz com aquela reunião, e ele fica pensando como é que ele vai resolver a vida dele, se ele desiste da profissão ou se ele procura novos caminhos. Nisso ele conhece um outro profissional, que é um grande profissional de vendas, um consultor, um especialista, e eles vão viajar juntos, uma viagem de avião. Então eles começam a conversar, acabam sentando juntos, e a viagem, num dia só, né, um acaba ensinando o outro dicas, dando ideias e tal, sobre como se faz para vender. Por isso que o título do livro é O Dia em que Aprendi a Vender, porque num único dia, este profissional aí, que é um personagem, ele aprendeu a vender com outro que tem muita experiência. Quais são as ferramentas, por assim dizer, com as quais o negociador pode contar? Me explica um pouquinho o que são ferramentas, inclusive. Olha, a grande ferramenta é a metodologia, informação, tempo e poder. Depois tem técnicas de concessão, por exemplo. Por exemplo, eu tenho que sempre pedir mais numa negociação. Quem pede mais acaba obtendo mais. Se eu, ao lidar com outro negociador, se ele me provoca, eu tenho que fazer uma contra-provocação, que a gente chama de concessão e contra-concessão, né? Qual é a concessão que ele pede e qual é a concessão que você pede em troca daquela? Porque a negociação é um jogo de troca. A palavra que mais poderia definir negociação é a palavra troca. Trocas que compatibilizam objetivos. Então, as técnicas são concessões, como você sai dos impasses, como é que você argumenta, tá certo? E, basicamente, como é que você lida com o processo de comunicação o tempo todo com o outro. Porque a negociação é comunicação. É comunicação com o objetivo de fechar negócios. Ela é diferente da comunicação social, quando duas pessoas estão conversando. Ela é direcionada. Mas quando duas pessoas estão conversando, elas podem conflitar. E numa negociação é muito mais fácil que haja o conflito, porque os objetivos muitas vezes já são opostos. Um quer comprar, outro quer vender. Um é o patrão, outro é o empregado. Então, em tendo objetivos opostos, não necessariamente contrários, mas com interesses muito opostos, para se compatibilizar é preciso que se use algumas técnicas. Dentre elas, o método adequado, concessões, argumentação, como você sai de impasses, né? E utilizar bem a comunicação. Qual a melhor forma de se lidar com situações complexas e relacionamentos com pessoas difíceis? É mais fácil você encontrar numa negociação uma pessoa difícil do que uma pessoa mais afável e tal, porque ela está querendo defender os interesses dela. Então a melhor maneira de lidar com pessoas difíceis numa negociação é você não bater de frente. Porque toda vez que alguém numa negociação bate de frente com o outro, vira uma digladiação, vira uma competição. E a negociação não pode ser competitiva, ela tem que ser colaborativa. As ideias podem ser competitivas, mas as pessoas têm que colaborar.
As ideias competem, mas as pessoas colaboram. É meio difícil às vezes de entender isso, mas é possível com exemplos, não é? Por exemplo, se eu estou lidando com você numa negociação e você diz assim para mim: que tal se a gente fizer isso? Quando eu digo nem pensar para uma pessoa, eu estou competindo com ela, não com a ideia dela. Agora, se eu disser assim: olha, eu entendo essa sua ideia, mas o que eu estou pensando é que quando você faz isso, você reverte. Ao invés de você deixar a relação competitiva, você mostra para o outro que as ideias que estão competindo não são as pessoas. Esse é o grande jogo da comunicação. Os 13 princípios do sucesso em vendas. Aqui existem estratégias de negócios, motivação pessoal. Olha aí, um mix bastante interessante. Condução de relacionamentos, desenvolvimento de potencial. Esse livro aí surgiu de uma ideia de que às vezes a pessoa está um pouco desmotivada com o trabalho que ela faz. Então aqui o personagem... no livro anterior que eu te falei são 2 personagens. Aqui é um personagem só. Então ele está em casa vendo um programa de televisão e ele está querendo melhorar as condições profissionais dele e ele ouve uma única frase de um consultor. Então o consultor diz que todo o trabalho pode ser melhorado. Então ele começa a pesquisar como é que ele melhora o trabalho dele. Como ele é vendedor, ele vai atrás. Então ele vai numa biblioteca, começa a visitar sites, começa a conversar com vendedores profissionais, com pessoas que têm muita experiência. Aí ele mesmo vai desenvolvendo esse texto, ele vai escrevendo esse livro, onde ele vai, a cada capítulo, dando, né, um nome. Depois vira 1 princípio, 2 princípios, são 13 princípios. Por que muitas negociações fracassam? Elas fracassam por exemplo, ego inchado. Às vezes o negociador tem um ego tão inchado que ele não admite perder nada. E numa negociação, você, ao entrar numa negociação, você tem que entrar sabendo que alguma coisa você vai perder. Você tem que ceder. É preciso ceder para que o outro ceda. Eu não posso só querer receber, eu tenho que dar para receber. É um princípio universal isso, né? Dando que se recebe. Mas numa negociação, a ideia é eu dou pouco para receber um pouco mais. Porque se eu der muito, pode ser que eu receba pouco. Então por isso que tem um escalonamento, a hierarquia das concessões. Então eu começo com a concessão pequena, aí o debate vai acontecendo, o diálogo vai acontecendo, aí se não deu para fechar nada ainda, eu vou para uma concessão mediana, aí só no final é que eu vou para a concessão maior. Que se eu der concessão de médio valor, de cara, eu já perdi a possibilidade de usar a concessão pequena. Não é? Então por isso que aquele conceito anterior do tempo é importante. Quer dizer, no tempo que decorre da negociação, 60 minutos no meu relógio e no seu são 60 minutos, não muda nada. Agora, quem é que usa melhor esses 60 minutos no diálogo da negociação? Se você fala muito, você usa mal o tempo. Se você pergunta mais, você usa bem o tempo. Para um líder, negociação é uma competência essencial. Para um vendedor, negociação é uma competência essencial. Tanto é que eu comecei meu trabalho lidando com vendedores, aprendendo com vendedores. E eles sempre me falavam, qual é a melhor técnica de vendas? Aí eu comecei a pensar, a estudar mais, descobri que não existe técnicas de vendas. O que existem são as técnicas de negociação. Porque o vendedor ele negocia não só para vender, quando ele atende uma reclamação, quando ele abre um cliente, quando ele resgata um cliente que deixou de comprar, quando ele está ampliando o mix de produtos que aquele cliente já compra, quando ele tem que fazer uma renegociação de um contrato. Então, são muitos momentos, porque há negociações de vendas que envolvem contratos de médio prazo, de longo prazo. Então, ele não é um advogado, mas ele tem que renegociar condições contratuais. Então não é só técnica de venda, é técnica de negociação. Com certeza. Então é competência essencial nesse sentido, porque o comprador, do lado de cada mesa tem um vendedor, do lado de lá tem um comprador. Ambos usam técnicas de negociação. As técnicas são as mesmas muitas vezes. O método é um só, que é o método das 3 variáveis, informação, tempo e poder. As técnicas são as mesmas. Agora, a habilidade de usar as técnicas é que vai fazer com que um tenha mais sucesso e o outro não. Um saia um pouco melhor naquela negociação. Embora ambos devam se sair bem. O que quer dizer comunicação não competitiva? Há pessoas que pensam assim, o que é meu, o que é seu é negociável.
Então ela vai com todas as forças, com todo o interesse em tirar de você o máximo, então ela fica competindo. Porque quem quer competir para ganhar. E para ganhar, numa negociação, numa comunicação, é uma forma muito fácil de submeter o outro. Agora, ninguém gosta de ser submetido. Então, como as pessoas não gostam de se submeter, a melhor forma de lidar na negociação e também na vida diária com as pessoas é a comunicação não competitiva. Você que é um homem de comunicação, você sabe lidar muito bem com isso. Então, comunicar-se de forma não competitiva significa ser diplomático, não necessariamente político. Certo. E qual é a diferença entre o diplomático e o político? O diplomático ele quer se dar bem com o outro. O político quer tirar vantagens do outro em seu benefício. Olha só. Pelo menos esse é um conceito bem amplo assim, que eu consegui identificar para poder explicar isso. Né? Então, outra coisa, a comunicação não competitiva não é um debate, é um diálogo. Tá certo. Nós estamos fazendo aqui uma comunicação não competitiva. Porque não tem um debate, não tem uma digladiação de ideias. E eu não estou querendo te convencer de nada, e você também não está querendo me convencer. Então, uma das ideias é o seguinte: falar para informar, não falar para convencer. Quem quer convencer o outro a qualquer custo, consegue a resistência do outro. O outro começa a jogar contra ele. Ao invés de somar, aí ele está jogando na subtração, está perdendo. Interessante, muda até a nossa forma de pensar e agir as obras que Lupércio coloca à nossa disposição. Quais os benefícios da comunicação não competitiva em uma negociação? Você disse, você respondeu, mas eu queria sim dizer que enquanto a gente continuar com os hábitos, ou pelo menos não tiver as ferramentas ou a forma de pensar, mudar um pouquinho essa forma de pensar, nós vamos continuar repetindo o mesmo erro? A gente poderia afirmar isso? Isso que você está perguntando é a coisa mais importante de tudo. Para a pessoa adotar uma comunicação não competitiva, ela tem que se habituar a lidar com o outro de forma não competitiva. Porque eu nunca posso pensar que a minha ideia é melhor do que a sua. Quando eu penso que a minha ideia é melhor que a sua, já estou comunicando ela de forma competitiva. Entendi. Então tem que ser uma coisa assim muito de... Tem humildade por trás disso, tem boa vontade, tem a ideia de favorecer a aproximação das pessoas. As pessoas se conectam entre si porque elas se aceitam. Elas se distanciam quando há rejeição. Né? Quando há rejeição no casamento, a preferência é sair de fora do que ficar vivenciando aquele sofrimento. Certo. A não ser que as pessoas aprendam a negociar. Aprendam a aceitar as suas diferenças, as suas falhas, os seus defeitos e as suas qualidades. Aí, então, negociando, elas se aproximam novamente. Mas precisa ter muita humildade para isso. Né? Uma das coisas mais interessantes da comunicação não competitiva é que, se eu adoto a comunicação não competitiva, eu não falo para alguém, eu falo com alguém. Você já percebeu que tem pessoas que, quando conversam, elas não conversam, dá a impressão que elas estão dando aula. Ela quer ensinar o outro aquelas ideias dela. E isso gera resistência do outro. Agora, quando eu pergunto, quando eu envolvo o outro, eu começo a gerar a aceitação do outro. Então, a principal ideia é falar com alguém e não para alguém. Outra coisa, é muito mais conveniente expor ideias do que impor opiniões. Há pessoas que querem impor sua opinião de qualquer jeito. E em tentando impor, mais uma vez, ela gera rejeição do outro. Ela vai distanciando o outro dela. Por quê? Por que o ser humano tem esse hábito? Eu penso que tem algumas variáveis aí. Tem, por exemplo, a necessidade de autoafirmação, tem inseguranças, tem o ego inflado e tem o desejo de submeter. Porque as pessoas, de modo geral, precisam de poder nas relações. Então, às vezes, para ganhar poder, uma pessoa faz uso da chantagem emocional. A criança pequenininha já faz chantagem emocional com os adultos. E neste momento, se funcionar, ela ganha poder na relação com o adulto sem usar palavras. Então é isso, quer dizer, então nós temos essa tendência, agora nós precisamos superar essa tendência para usar a comunicação não competitiva. Por exemplo, quando eu incluo uma ideia sua naquilo que eu estou falando, eu estou fazendo uso da comunicação não competitiva. Se você fala uma coisa e eu excluo aquilo para colocar a minha ideia, para sobrepor a sua, isso é competição. Então tem que incluir ao invés de excluir. Lupércio, daqui para frente, para onde você vai? O que você pensa?
Olha, eu vou falar para você a mesma coisa que eu proponho no livro, no último capítulo desse último livro que eu estou lançando agora, que é o Saber Negociar. A pessoa não pode ter apenas objetivos na vida. Ela precisa ter propósito. Objetivos estão muito mais ligados assim a ter coisas. Quer dizer, eu quero trocar de carro, isso é um objetivo. Eu quero construir uma casa nova, eu quero morar num condomínio, eu quero reformar, eu quero montar uma empresa. São objetivos com prazo determinado. Propósito é assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Quando você encontra uma pessoa que diz isso, no caso, em termos do livro, né? A pessoa diz assim, eu quero ser um melhor negociador, eu quero ser um negociador mais ético da minha empresa, ele tem um propósito. Então, pessoas mais espiritualizadas, elas sempre se preocupam com o propósito. O objetivo é passageiro, o propósito é permanente.